Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Unlockcast, podcast que faz jus ao nome. São assuntos que vão te desbloquear. E hoje eu tenho a alegria de conversar com uma convidada que entende como poucos da interseção entre saúde e comunicação. É a Lívia Bispo, uma amiga, e ela é uma referência quando o assunto justamente é marketing médico estratégico. São 10 anos de experiência na área. Então ela já transformou essa paixão por comunicação e saúde em uma metodologia única. Não é aquela coisa que a gente até vai falar aqui, da cigana do marketing, tá? Que ajuda médicos a se posicionarem, mas é de verdade, tá? Com ética, com autoridade no ambiente digital. A gente vai falar sobre como ela criou a LBGO Comunicação, que é a empresa dela, os desafios do mercado, os erros mais comuns de quem tenta se comunicar sem estratégia, que com certeza a gente vê muito aqui na internet, e também sobre o papel dela na frente do IMCcast, que é um projeto maravilhoso, que ele amplifica vozes da medicina com profundidade e propósito. Então, se você é da área da saúde, trabalha com comunicação ou simplesmente quer entender como construir a autoridade de forma autêntica, fica com a gente, porque esse papo vai te inspirar muito. Lívia Bispo, que prazer você estar aqui comigo. Maurício, muito obrigada. Obrigada por doar tanto seu tempo, obrigada pelo convite, obrigada pelo curso, foi ótimo. A gente troca muito e aprende muito um com o outro. Obrigada mesmo. Bom, vamos falar então da tua trajetória. Não são 10 dias, não são 10 meses, um ano, são 10 anos. E como você tem essa sua metodologia, e a gente está aqui nos bastidores falando sobre o que tem de exagero, de tantas promessas, e eu queria que... Vamos voltar lá atrás. Como que começou? Por que você resolveu entrar no marketing médico? Eu fiz jornalismo, né, e trabalhava em assessoria de imprensa de Sociedade Brasileira. Meu primeiro contato foi com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva, que é uma cirurgia ginecológica muito específica. E dali eu via os presidentes passando pela sociedade e, de repente, ele interrompia aquela comunicação que ele construiu durante 2 anos como presidente, depois ele saía e virava ninguém. Aí entrava um outro presidente e eu falava, caramba, esse médico tá aqui, ele super se empenhou, tentou criar uma voz dentro do mercado leigo, né? Tentar falar com os pacientes, porque antigamente falava-se através de assessoria de imprensa, de entrevistas, e de repente ele some. Ninguém acha mais ele, ninguém tem nada, ele não tem um site, ele não tem nada, ele não tem nenhum tipo de comunicação. E aí comecei a me interessar por essa pessoa física, como eu ajudaria ele a se comunicar melhor, a ter uma ligação com o paciente, independente dele estar como presidente ou não de uma sociedade. E assim fui desenvolvendo isso para os médicos que não eram presidentes, e aí fui me encantando mais com essa parte de pessoa para pessoa, não empresa assessorando uma sociedade que é muito grande, né? E tem outros desafios que a sociedade impõe, mas o médico em si tinha desafios que me atraíam mais. E assim, e ao longo desses 10 anos, com certeza, o marketing, o comportamento do consumidor, o comportamento do paciente, o comportamento do médico, ele mudou. E você, a sua estratégia, você foi adaptando? Tive que ir adaptando. No começo, realmente, a assessoria de imprensa era a forma de dar a voz para o médico. Então, a gente tentava colocar em tudo que é mídia. Depois eu fui entrando nessa parte de site, entendendo que o paciente procurava no Google uma resposta sobre uma doença. Então, ter um site com bastante robustez em relação ao que ele tratava, funcionava. Agora, e aí chegou a rede social, eu tive que implorar para eles entrarem na rede social, e alguns entraram, outros não, até que veio a pandemia. E aí a pandemia impôs muito isso, né, de estar presente na rede social. E aí isso foi mudando, com o digital crescendo, foi mudando a forma como os pacientes buscavam, foi mudando a forma como eles entendiam. Os médicos entendiam o Instagram, por exemplo, as plataformas digitais. E aí, eu fui tentando me adaptar a isso e fui me especializando para conseguir entrar nesse mercado e ajudar eles a estar presente nesse mercado da melhor forma. A maneira, então, de pensar, né, a sua estratégia de marketing com relação ao paciente, você falou da busca,
esse tipo de serviço você desenvolve, então não é um branding ou só um tipo de rede social. Você acaba fazendo meio um 360 do médico? Eu acabo fazendo tudo, porque quando eu comecei, eu desenvolvia muito a área de design e site, né? Era muito mais isso, porque a assessoria de imprensa era muito caro para um médico, pessoa física ali. Contratar, uma equipe grande e tudo mais. E assessoria você precisa ter um investimento alto. Então, eu comecei a tentar criar uma comunicação com um paciente que ele já tinha. E aí, depois disso, eu desenvolvi uma comunicação para paralelos, que é como o médico se comunica com um outro médico para falar sobre o que ele faz. Então, um gineco que faz, por exemplo, um exame específico, uma esteroscopia. Como que ele se comunica com outro gineco para falar que ele está fazendo aquele exame no consultório dele? Então, aí eu fui para essa área para tentar fazer a comunicação de paralelos, que eu chamava. E aí, logo depois disso, a gente começou a entender que o Instagram tinha um volume alto de pacientes perdidos e que estavam ali precisando de informação boa, porque a internet virou voz para todo mundo. Então, tinham informações super erradas, inconsistentes. E até quem não tivesse, né, nesse digital, era como se você procurasse uma pessoa e ela não existisse. Eu lembro de um caso que um médico chegou para mim e falou assim, Lívia, bem na pandemia, ele falou assim, ainda bem que eu fiz o meu Instagram, porque hoje me ligou uma senhora, uma paciente minha, ele é um ginecologista, e falou assim, nossa, doutor, que bom que você não morreu. Eu vi o seu Instagram, achei que o senhor tivesse morrido, porque o senhor já tem idade, tá na pandemia. Aí ele falou, ainda bem que eu fiz Instagram, pelo menos é um atestado de vida. E eu levo essa história para todo mundo, porque é muito verdade. O Instagram ficou quem é seu médico? Quem é seu oftalmo? Aí você vai ali e procura, esse aqui, fica a cara dele, não fui. Então, esse critério se tornou uma coisa comum entre os pacientes. Então, estar ali presente se tornou o mínimo que ele poderia fazer. Você estava falando uma coisa durante a tua narrativa que me chamou a atenção, que também serve para conteúdo de quem está assistindo a gente aqui. Não é fidelizar já quem é paciente. Então, é trabalhar a rede social para manter. Como seria, assim, a gente até ia falar sobre as suas fórmulas que você usa e as fórmulas miraculosas de charlatães aqui, dessas pessoas que estão na internet. Mas num caso real, que quem está lá do outro lado pode aplicar para manter. O que o médico pode fazer para manter quem ele já tem lá como paciente, usando um marketing na sua fórmula? Então, o que eu faço hoje, Maurício? Eu entendo muito quem é esse médico. O que ele constrói dentro do consultório dele? Eu construo uma relação para a cirurgia. Meu ideal é esse, que o paciente venha, faça a cirurgia e vá embora. Então, essa construção tem que ser baseada em cima do que ele quer, o que ele entende como a carreira dele. Então, não, a minha construção eu quero ser um pediatra referência em alergia. Então, eu vou em cima de quem esse médico é, que às vezes nem ele sabe quem ele é. Tá? É verdade. Acontece muito de eu estar perto da frente do médico, ele fala assim, não, eu quero muito fazer alergia. E aí você vai conversando com ele tem um xodó com os primeiros 100 dias do neném. E eu falo, nossa, mas você faz bastante pericultura, né? Não, mas eu sou alergista. Porque ele tem aquele título, né? Não, mas eu sou alergista. Não, tudo bem, mas você já viu como seu olho brilha com pericultura? Mas pericultura não dá dinheiro, Lívia. Não, mas não dá dinheiro porque você não tá fazendo do jeito certo, talvez. Interessante. Né? Então, às vezes, nem ele foca muito no que ele precisa ter de renda, que também não é nenhum mal. E às vezes os médicos se sentem mal. Eu sei que eu sou médico, mas eu preciso olhar para o meu financeiro, se desculpam comigo. Não é mercenário, imagina. E não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre realmente entender por que ele está indo para uma área que às vezes não é o que brilha os olhos dele, só porque ele está tentando... Ele quer sustentar a família dele com dignidade. Ele está tentando colocar ali na balança. Mas como você falou, o brilho no olho, então vale a pena... do teu caso, mas não é toda agência de marketing, porque isso vai além de marketing que você está fazendo. Então, exatamente. Eu faço uma leitura bem próxima de quem é a pessoa, o que ela... Eu falo assim para eles, o que a gente está construindo para daqui a 5 anos? Sabe? Esse é o meu norte. Onde a gente quer estar daqui a 5 anos? E aí você gera conteúdo para ele. E aí eu gero quem ele é, junto com ele. A gente vai construindo quem ele é. A gente vai construindo aonde ele tá. Eu tenho uma dentista que ela fala assim, cara, eu atraio muitas mães. Eu falo, mas seu conteúdo da internet, você fala muito sobre a sua maternidade. Ela, não, mas eu quero falar muito sobre a minha cirurgia. Aí eu, sim, mas você não tá fazendo isso. Então a gente vai construindo junto, porque é difícil mesmo. Às vezes a pessoa tem que desconectar um pouco do momento que ela tá vivendo para conseguir conectar com o momento que a carreira dela tá precisando. E nesse caso da fidelização de quem já é paciente, você acaba reforçando mais para o médico aquilo que brilha no olho
e você traz uma linha editorial para ele? Então, no caso de quem já é Pra quem paciente, já é paciente? eu faço exatamente o que você falou, um 360. Eu olho para a clínica, vejo se a clínica está atendendo aquele paciente que está ali da forma certa, se tem acolhimento dentro da clínica, se a clínica tem ali, às vezes até vou no menor, assim, o que toca aqui na clínica? Qual é a música que você põe no seu ambiente? Essa música tá ali agradando? Como é que é a Então a tua gente não está recepção? falando de rede social, né? A gente está falando Não, eu faço um trabalho físico, eu faço um trabalho ali comunicação de uma presencial. forma geral. Até a plaquinha quando, como é que é a plaquinha do seu prédio? Aonde onde o paciente chega no hall de entrada, tá com a sua logo, tá com tudo que vai ajudar o paciente a se localizar. A gente tem ali no seu Instagram um link onde eu possa colocar no Google O Google Waze Maps, o Waze e tal. para o paciente chegar mais rápido. Google Meu Negócio. Google Meu Negócio, tudo isso vou passar um pente fino para entender exatamente como ele tá e o que esse paciente que já tá com ele tá recebendo. Então, assim, a LB Go não é uma empresa que faz gestão de Instagram, coloca Não postzinho Não e não é. não se compromete com o que está acontecendo na vida Realmente, real. isso eu não quero. Até eu falei há pouco tempo no meu Instagram sobre isso e às vezes soa ruim, né? A gente falar assim, eu escolho um pouco o meu cliente, não que eu não preciso muito dele. Você seleciona. Mas eu escolho nesse sentido, porque tem gente que me procura, por exemplo, me procurou uma cirurgiã plástica para mexer no Photoshop nos resultados dela, porque ela precisava de uma coisa um pouco menos vermelha para aparecer na internet. Enfim, então assim, isso para mim não faz sentido, sabe? E o trabalho que eu entrego, eu preciso desse olhar 360, eu preciso passar esse pente fino em tudo que ele tá fazendo, em tudo que o médico tá fazendo, para eu conseguir achar assim, esse aqui é o fio da meada que ele tá perdido, então eu vou costurar com esse daqui junto com ele, vai dar certo. Porque se eu for só fazer a rede social, só praticar post, eu acho que não vai ter resultado. Aquilo para mim não dá resultado, sabe? Então, pensando também agora, você falou mais da fidelização do paciente, por outro lado, você falou também do médico que é uma comunicação com os outros médicos. Essa comunicação de paralelos é bem legal, porque tem muito médico que não tem ideia E qual a aplicação? de como o colega vê ele. Então, assim, por exemplo, nesse caso, né, de médicos que fazem exames e que querem que o colega indique e fica com medo, assim, porque o médico tem muito disso, né? Se indicar, será que ele vai pegar? Porque é ginecologista, vamos supor, né? Usando aquele exemplo que eu te dei. O ginecologista, ele vai fazer lá um exame e aí ele vai prescrever e vai falar assim, puxa vida, se essa paciente for lá, eu vou perder essa paciente, porque ela vai fazer o exame lá e pode ser que ela goste daquela paciente. Então, eu sempre tento educar o meu cliente a dar um feedback para o médico que indicou a ele, criar uma relação estreita em relação a esse médico que está indicando, para mostrar que vai ser um exame que vai ser feito, que a paciente vai ser devolvida, ou para um paciente, ou para um médico que é cirurgião e que só quer mesmo fazer cirurgia. Ele é otorrino e opera muito e quer mais focar em cirurgia. Ele precisa receber a demanda de outros otorrinos. Então, é muito melhor para ele que essa relação, quando vem de um outro otorrino, seja muito bem explicada para o outro otorrino que ele vai devolver e que o outro médico se sinta seguro com essa indicação, do que passe batido. Porque às vezes fala assim, eu não vou ficar, não tenho interesse. Mas ele não fez nada para demonstrar para o colega que ele não tem interesse em ficar com aquele paciente. Então, para essa linha de comunicação, assim, de confiança, na realidade, você entra nesse circuito também? Entro Porque ele nesse pode, circuito. como você falou, otorrino, mas esse tipo de cirurgia ou tratamento eu não faço, eu preciso de um colega que faça. Entro. E esse processo... Até para divulgar ele Até para pros falar, colegas. não vai nesse, porque esse realmente ele vai furar teu olho e vai pegar teus pacientes. Então, não. Na indicação que o médico tem, não. Por exemplo, se ele tem lá os médicos que ele indica, eu deixo ele bem à vontade. Mas se ele é o indicado, e ele é o meu cliente, nesse caso, aí sim eu tento fazer com que ele ande na Lili. Por favor, hein? Vê se tem uma questão... Claro, a gente em todo mercado tem. A gente indica, a pessoa vai e quer roubar o cliente ou o paciente, e a gente não tem controle sobre isso. Porém, quando se tem uma empresa ou uma especialista, aqui no teu caso, que traz esse suporte e até prepara a pessoa... E até explico mesmo pro médico. Às vezes ele não tem interesse e ele fala isso. Não, mas eu não faço nada, eu só não pego o paciente. Eu falei, mas aí você realmente usou todo o seu
a sua boa vontade em relação a só operar o paciente, devolver e não comunicou nada. E tudo precisa conversar. Sabe quando a gente fala assim, tá com ruído na nossa comunicação? Sim. É sobre isso, sabe? É sobre entender com quem ele comunica. Ele comunica com a secretária? Então eu preciso estar presente. Ele comunica com um colega médico? Então eu preciso estar presente. Ele comunica com o paciente? Então aonde ele for comunicar, eu preciso estar presente. E tem algum caso, por exemplo, como você até falou, tem às vezes que um médico ele acha que ele brilha no olho um determinado tipo de tratamento, enfim, mas ele, poxa, mas eu sou especialista nisso, eu tenho que fazer. Você tem algum caso assim que você... Tem uma pediatra que foi exatamente isso. O brilho nos olhos vinha da pericultura, e ela é alergista. E naquele momento da vida dela, ela estava com 2 filhos muito pequenos e ela estava vivendo aquela maternidade com muita intensidade. E ela queria abandonar a maternidade, desculpa, essa linha de cuidado pericultural, de primeiros dias da criança para focar na alergia. E eu falei assim, eu acho que esse não é o momento da sua vida. Eu acho que agora, esse momento, é o momento de você buscar esse atendimento para a maternidade, porque você tá maternal e você vai conseguir entregar para sua paciente um tratamento muito bom, sabe? Muito de perto, porque você tá vivendo isso. Então, E qual a sugestão de conteúdo nesse caso? A gente mudou tudo. Pensando no A lado clínica. prático, para quem está assistindo, poxa, tudo bem, como é que eu faço para virar essa chave, sendo que todo mundo me conhece que eu faço isso aqui? Não, na verdade, quando ela me procurou para fazer alergia, 100% alergia, e ela já era pediatra alergista, né? E ela queria fazer a comunicação dela toda voltada para alergia. Isso tem 7 anos. E ela é minha cliente até hoje. É muito engraçado, muito legal esse caso, porque ela hoje tá fazendo a migração de volta. Então, assim, há 7 anos atrás, quando eu comecei o trabalho com ela, eu falei, a sua clínica é materno-infantil. Você quer ter uma ginecologista, obstetra, você quer ter pessoas que cerquem essa mãe, ela queria ter fono, ela queria ter... Então, assim, ela se enxergava como materno-infantil, mas queria, na prática, vender alergia, porque alergia, no caso, né, o retorno é maior. Eu falei, porque você está atendendo pediatria com plano de saúde. E essa pediatria que você está atendendo não cabe dentro do plano de saúde. Ela pode ser uma pediatria particular. E ela não acreditava muito na pediatria particular. E ela ficou durante 7 anos vivendo uma clínica materno-infantil e aproveitou e gozou desses frutos e foi ótimo. E agora os filhos dela cresceram, ela está em outro momento de vida. Ela falou, caramba, agora eu olho para mim de volta aquela alergista que eu deixei um pouco de lado, porque ela realmente vivenciou esse espaço materno-infantil e ela falou, agora eu queria entender um pouco mais dessa especialidade. Então a gente está começando a namorar uma mudança, que pode ser uma mudança que não sei se vai ser uma clínica de alergia, porque ainda acho que ela tem muito da pediatria nela. Mas acho que vai ser uma clínica que vai alcançar um pouco mais a especialidade nesse momento da vida dela, 7 anos depois. E aí você percebe, então, nesses 10 anos que virou uma missão. Uma cliente minha falou assim, por que você só trabalha para médico? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caramba, não sei, eu acho que desde a faculdade de jornalismo, eu gostava muito de escrever sobre saúde. Hoje em dia, escrever sobre alguma coisa se tornou uma coisa pequena, né? Porque eu acho que qualquer máquina aí escreve. Qualquer chat GPT escreve. Exatamente, isso que eu queria dizer. Mas na minha época de formada, não. Na minha época de formada, você tinha que saber o que você gostava de escrever. E eu trabalhei em jornal de economia, trabalhei em outros lugares, mas quando eu escrevia sobre saúde, era uma coisa que eu gostava, sabe? Eu tinha realmente vontade de falar sobre aquilo, de explicar sobre aquilo. Então, eu acho que eu me sinto parte daquele atendimento, sabe? Eu me sinto parte daquele cuidado, eu me sinto parte daquela informação que ela passa para o paciente. Eu me coloco muito no lugar da paciente. Que dúvida que eu teria em relação se eu tivesse essa doença? Que dúvida que eu teria? Caramba, se eu tivesse um câncer na tireoide, o que eu ia buscar? Como é que eu ia entender essa informação? Então, eu me coloco com muita facilidade nesse lugar. Às vezes a pessoa que trabalha comigo fala assim, cara, em 2 minutos você me deu 5 conteúdos, de onde você tirou esses 5 conteúdos? Eu falei, cara, isso pra mim é muito natural, sabe? Eu acho que eu tenho essa facilidade em pegar um assunto médico, que é um assunto difícil, e torná-lo um assunto mais palatável, sabe? Por isso que eu queria linkar justamente essa sua facilidade com o conteúdo médico
E esse momento que você, além de fazer esse Promédico, você começou o projeto do IMCcast. O IMCcast foi um sonho quando eu entrei no IMC, né, no Instituto de Medicina e Cidadania. Foi para mim uma honra ter sido convidada para trabalhar lá, porque o Instituto é uma ONG que tem os médicos mais renomados do Rio de Janeiro e estão ali em prol de levar a saúde de verdade para a população. Então, para mim, quando eu fui convidada para trabalhar lá, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. E depois, com o desenvolvimento do que era a comunicação deles, eu falei, gente, a gente precisa colocar esses gigantes frente ao público para eles entenderem quem está por trás do IMC. É usar o marketing para justamente valorizar, porque são médicos que têm uma experiência fantástica. Fantástica. E enxergam a medicina de uma forma que hoje em dia, eu que lido com muitos médicos mais jovens, enxergam a medicina de um jeito muito diferente. Então, eles precisam ajudar essas pessoas a resgatar, sabe, o que realmente é a medicina. Porque é o cuidar mesmo, é olhar para uma pessoa de uma forma ampla. E eles trabalharam assim, vivenciaram uma medicina que a galera de hoje em dia não está vivenciando. E eu acho que eles têm muito a acrescentar para esse público. Por isso que a minha vontade de fazer o IMCcast foi grande, assim. Eu falei, gente, tem muito médico que precisa ouvir a experiência deles, sabe? E esse formato do podcast, ele hoje está em alta e é uma forma de aproximar, porque a referência, como você falou, do médico raiz ali, é bem diferente do estudante hoje, do médico recém-formado. Então, as histórias que eles têm, de alguma forma, é para resgatar valores mais humanitários, é humanizado. Eu acho que a medicina se tornou hoje um espaço difícil de você desligar do comercial. Ela está muito comercial, né? Não só por causa de rede social, não. Tô falando que essa tendência veio de plano de saúde, veio de fazer vários exames e fazer exames que às vezes não eram tão necessários, né? E aí colocar a pessoa como se fosse ali só lendo resultados de exame, né? O médico se tornou muito isso. Então ela ficou muito comercial. E eles têm um olhar diferenciado para a medicina. Então, eu sinto falta. Eu tenho muitos médicos que são médicos antigos, inclusive a maior parte dos meus clientes são médicos antigos, mas eu sinto falta de ver essa galera mais jovem que está entrando na medicina agora com esse olhar mais médico mesmo, sabe? Eu vejo um olhar muito comercial. É aquilo que eu te falei. Tem cliente que chega para mim e fala: bom, eu vou ficar então 3 meses com você. Se em 3 meses você não der resultado, eu falo, gente, mas não é sobre isso. O meu trabalho não é sobre isso. Então, vamos pensar aqui nessas fórmulas mágicas com relação à rede social. Então, assim, feed bonito gera paciente? Não é o que entrega, mas eu acho que o paciente, quando olha e ele vê uma coisa organizada... Vê que o médico está vivo, né? Pois é, e ele enxerga ali o que o médico faz, porque às vezes ele tem muita interação com o médico, mas ele não fala, nossa, eu não sabia que ele fazia esse tipo de exame, porque às vezes o médico realmente não tem aonde colocar, né? Ele não tem mais site, hoje em dia até tá voltando bastante, né? Esse modelo do site tem ressurgido, mas a rede social precisa estar alimentada de tudo que o médico faz. Né, precisa estar entregando tudo que o médico faz. E eu tenho clientes que alimentam o consultório 100% com rede social. Olha que bom. 100% com rede social. Mas ele precisa, aí entra aquela outra situação, que tem médicos mais jovens, tem médicos mais velhos, mais experientes, tem médicos que são mais expansivos, outros mais tímidos. Precisa se transformar num influenciador digital para poder... Não acho. Olha, eu não gosto de nenhuma dessas regrinhas que inventam, porque essas regrinhas vendem marketing. Eu tô perguntando porque eu sei também, mas quem tá lá do outro lado fala, poxa, eu vou ter que fazer dancinha, eu vou ter que... Não. Eu acho que essas regras vendem marketing. Se eu quisesse bombar o meu Instagram, eu ia bombar ele dessa forma. Olha... 3 coisas que você pode fazer no seu Instagram e que vai dar certo. 3 coisas que você não pode fazer e que não vai dar certo. Isso são regras muito, muito superficiais.
Às vezes, uma pessoa é muito tímida, não adianta você colocar ela para gravar um monte de vídeo que ela vai ficar robotizada. Quando chegar lá, o paciente vai falar, nossa, mas esse médico não é o mesmo que eu vi na internet. Então, assim, não é colocando regras e nem engessando o seu cliente em algum lugar que você vai chegar num resultado bom. É você entendendo quem ele é você entendendo que tipo de paciente que ele atende, que ele atrai, e tentando entregar para o paciente que ele atende, que ele atrai, o que o paciente procura. A questão do especialista é legal, porque como a gente está conversando bastante sobre o marketing médico, e com certeza a gente sabe do canal que a gente vai assistir o episódio inteirinho, mas pensando também nesses trechinhos dos cortes. Essa situação do posicionamento do médico, ele precisa ser um especialista, ele tem que se posicionar, isso já vai facilitar, porque às vezes a gente pode até entrar no perfil do médico e não entender muito bem o que ele faz. Então... Não, eu acho que ele precisa se posicionar. Eu acho que quanto mais o médico se posiciona, quanto mais ele fala, quanto mais repetitivo ele é do que ele faz, mais ele atrai o tipo de paciente que ele quer. Então, vamos supor, às vezes alguns clientes meus falam assim, mas eu já falei sobre isso. Eu falei, mas você tem que falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque a Coca-Cola continua fazendo propaganda, e propaganda, e propaganda. Então, assim, é isso. A gente tem que falar, repetir muitas vezes o que o médico faz, porque o público pode oscilar, uma hora precisar daquilo, outra hora não precisar. E eu preciso, quando entrar na rede, ter com clareza o que ele faz ali, o que ele entrega ali, que tipo de especialidade ele gosta, que tipo de especialidade que tipo de especialista ele é, aonde ele é bom. Então isso precisa estar claro na rede social, porque a rede social é um cartão de visita. Na hora que o paciente entra, os 6 primeiros posts vão ser o que ela vai olhar. Ela não vai ficar baixando para olhar lá embaixo, não vai. Então assim, e a dinâmica do Instagram de ter muito, né, de ter que fazer bastante conteúdo para conseguir alcançar, faz com que você tenha que ser repetitivo. Porque se você tem que fazer muito volume, você tem que ser repetitivo. Não que você tenha que fazer, mas assim, se você faz muito volume, se você não for repetitivo, aquilo que você falou de importante ficou lá embaixo. Sim. E aí não é bom. E aí, então, pensando também, a gente tem médicos que são especialistas, mas às vezes eles são especialistas em várias coisas. Você tem uma reunião prévia, você pergunta, você quer ser conhecido por qual especialidade? A gente sempre faz estratégia. A ideia é fazer uma estratégia de no mínimo 3 meses para alguma coisa. Então vamos supor assim, Lívia, olha, eu quero muito falar sobre menopausa. Eu tô vendo que menopausa tá em alta, eu quero falar sobre isso porque eu entrego uma reposição hormonal diferenciada. Então, tudo bem, a gente vai ficar 3 meses trabalhando o que você entrega na menopausa. E a gente vai ser repetitivo em relação a isso. E o médico, assim, a cabeça começa a fritar com as perguntas. É fácil de lidar com o médico? Olha, eu ouço as pessoas falando assim, entra pro marketing médico, é super fácil, o médico ele consegue ser um bom cliente porque ele é um bom pagador, ele é bom... Gente, trabalhar para um autônomo é a coisa mais difícil que tem. Pensa num autônomo. Sim. Ele tira férias, ele não ganha. Ele ficou doente, ele não ganha. Então, você se torna caro dependendo de como a carreira dele oscila. Eu tô com um pouco paciente essa semana. Lógico, semana passada a sua secretária tava de férias e aí quem tava era uma substituta e você ficou com a sua agenda baixa por causa disso, mas a culpa é de quem? Nossa. Uhum. Então, assim, qualquer oscilação que ele tenha, assim, mínima, a culpa é nossa, ele vai cortar a gente, ele vai tirar o marketing, ele vai tirar a comunicação, porque ele fica... Então, assim, graças a Deus, os meus clientes são clientes muito antigos. Mas é muito fácil dessa oscilação acontecer e respingar na gente. Então, precisa existir muito relacionamento. Então, quando eu vejo esse boom de internet falando... Vou te fazer um curso para você vender o curso para o médico, o curso do curso, que você só fazer o curso. Eu falo, Jesus amado, que loucura isso. O cliente médico não é um cliente fácil. É um mercado bom? Pode ser, eu gosto do mercado que eu trabalho. Mas ser fácil? Não. Fácil não é um cliente fácil. Isso pode prejudicar você como uma experiente, como uma pessoa de referência, para uma prospecção de novos médicos? Eu falo assim, porque prometem tanta coisa que o médico vai acreditar que aquilo é real
E aí, quando você não traz aquele resultado que o cara falou, que teve um cliente dele, um médico, que está faturando milhões porque aplicou a mentoria dele. Isso acaba atrapalhando? Eu alinho muito, sabe? Assim, eu tento ser o mais verdadeira possível. É aquilo que eu te falei. Muitas vezes o médico, depois de uma reunião comigo, fala: ai, caramba, tô inseguro, porque eu tava quase fechando com uma agência e agora você me trouxe pontos, jogou luz em algum lugar que eu não tava nem enxergando. Eu tento ser muito transparente com os médicos, sabe? Olha, se você investir valores altos em anúncio, você vai reverter. Você vai reverter em seguidores. Pode ser que você reverta em pacientes? Sim. Pode ser que não. Você precisa ter uma rede com 10 mil seguidores? Não, eu tenho clientes que têm redes com 5 mil seguidores que a maior parte é paciente. É paciente e reverte em consulta. Isso não é uma fórmula de bolo. Não é uma fórmula de bolo. E para eu entender o cenário em que você está, para eu conseguir fazer análises realmente construtivas, não adianta eu ficar 3 meses com você. Eu preciso ter relação com o seu Instagram. Eu preciso entender quem você é, quem é a sua secretária, como é que ela atende, o que ela fala para o seu paciente quando ele liga. Quando eu faço uma campanha de anúncio, reverte para a sua secretária. A sua secretária está preparada para atender essa campanha? Você treina a secretária? Treino a secretária. Você treina o médico, treina a secretária? O médico... Não, treino que eu falo assim, né? Não falar que eu treino ele não, porque ele não gosta muito disso. Mas assim, a secretária precisa ser treinada. Ela precisa entender que ela vai receber um volume mais alto de ligação e o que ela vai fazer com essa ligação. Às vezes a secretária está há anos com o médico e ela tem ali uma rotina. Eu entro, mudo aquela rotina, aquilo mexe com a pessoa. Então ela fica desgostosa às vezes, chateada às vezes. Pô, tá tocando muito telefone, gente que não dá em nada. Mas por que não dá em nada? Né? O que você tá falando? Você sabe qual é a campanha? Então, assim, eu sempre tento ficar amiga da secretária para ela entender qual é o tipo de trabalho que a gente vai desenvolver e se tá sobrecarregando ela, o que eu posso fazer para não sobrecarregar? Porque tem coisas que a gente pode fazer, sim, na comunicação para não sobrecarregar. Como, por exemplo, mandar mensagens prontas para ela, para que ela possa disparar sobre pré-consulta, pós-consulta, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. É como se você tivesse um template, né? Algumas mensagens já definidas, que você já fez um copy, já pensou, para que ela copie eu aquilo. Tento facilitar a vida dela, né? Porque se eu facilitar a vida dela, o paciente vai ter uma resposta melhor. E vai converter mais. Poder marcar uma consulta. Exatamente. Mesmo que às vezes a própria secretária não saiba lidar, talvez, com algum tipo de situação, mas você já tem algumas coisas meio que prontas para ela, olha, se perguntar sobre isso, manda essa mensagem. Exato. Vai muito além da comunicação do Instagram. Comunicar um médico significa que o paciente que está indo lá nele está recebendo tudo que ele tem para entregar. Então, vamos supor, ele é um cirurgião plástico e ele vai fazer uma cirurgia e o pós-operatório daquela cirurgia pode dar essa e essa complicação. O paciente que está indo lá, ele tem que sair de lá com toda essa informação muito clara na cabeça dele. Então, se ele receber aquilo talvez de uma forma digital, um templatezinho simples, ele vai olhar para aquilo, ele vai ler com calma, porque numa consulta, às vezes, o médico fala tudo e o paciente não absorve. Então, esse pós, né, entender como é que vai ser a cirurgia, entender o que vai acontecer, se tiver com ele vai ler aquilo e vai falar, caramba, isso aqui é legal, isso aqui eu fiquei nessa dúvida, ou eu fiquei naquela dúvida. Orientar a secretária na consulta pré-operatória, mandar uma mensagem, anota suas dúvidas, porque as pessoas esquecem. Anota suas dúvidas e traz amanhã a sua consulta pré-operatória. E o paciente recebe aquela mensagem e fala, caramba, ela não está só preocupada se eu vou ou não na consulta, ela está preocupada em me ajudar a lembrar que eu tenho que levar as minhas dúvidas para aquela consulta, que é uma consulta pré-operatória. Então, isso ajuda muito a comunicar o que o médico consegue entregar. É muito caro contratar a LB Go? Não é nada, eles choram tudo de barriga cheia. E como que a gente tem esse acesso, o médico tem esse acesso, rede social, como que acha? Como que faz? A minha rede social é @LiviaBispo. Eu tenho site lá, eu sempre marco reunião, né? Não precisa estar na frente do médico. Às vezes fala assim, Lívia, eu tô sem tempo nenhum, não consigo marcar uma reunião com você. Vamos fazer online. Hoje em dia, né, todo mundo consegue marcar um dia num Zoom e aí ali entre um plantão e outro, entre uma coisa e outra, a gente consegue se falar.
E, por exemplo, você estava falando que você está em loco também, mas tem casos que se o médico não for do Rio, dá para você ter esse contato, esse treinamento também com a secretária, mesmo à distância, online? Eu tenho médicos que não estão aqui e que eu consigo atender com toda essa... Com tudo que eu preciso, com tudo que eu preciso para atender mesmo, entendeu? Aí, às vezes, é assim, Lívia, mas caramba, é muita coisa. O que eu vou contratar? Você vai contratar a mim. E pronto. Disso aí a gente vai entregar tudo que você precisar, porque nem tudo que você precisa é o que o outro precisa. Então eu não precifico dessa forma. Eu precifico assim, você vai ter uma pessoa que vai gerir a sua comunicação. A partir disso aí, é esse o valor para gerir sua comunicação. A gente vai esse mês fazer dessa forma, mês que vem a gente pode mudar, a gente pode achar que não é isso. Como essa pediatra, ela foi por um tempo materno-infantil e agora ela quer transformar em alergista. Nem por isso ela trocou a comunicação dela. A gente entendeu que esse era o momento e a gente está preparando ela para essa mudança. Então, é sobre uma relação mesmo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Queria te agradecer, foi bom demais, é bom demais a gente conversar, principalmente com essa sua missão de trazer para o médico essa aproximação, não só da rede social, mas para que ele consiga alcançar, claro, como eu falei no início, de uma forma justa, genuína, ele trazer o sustento, ele estudou tanto para poder fazer o que ele faz bem, e nada melhor que ele poder receber de uma forma justa também e trazer essa dignidade, e claro que trazer também resultados para os pacientes, que eu acho a missão do médico é fantástica, por também trabalhar com muitos médicos, é que tudo que eles fazem o benefício de uma pessoa. São pessoas que têm qualquer tipo de, sei lá, de dor, né, um alívio, e são pessoas que se sacrificaram em tempo e tudo mais para estar ali. Então, porém, não se tem essa matéria, vamos dizer assim, né, marketing, comunicação, assessoria de imprensa, não se aprende em faculdade e a gente também não é obrigado a fazer tudo. E você entrando nesse meio, percebendo... Eu acho que é mais por aí. Eu acho que é mais pelo médico não ser obrigado a estar disponível para fazer comunicação. Ele não precisa disso. Ele pode ter alguém para fazer isso para ele, do que ele sair da faculdade sem nenhuma formação. Porque hoje em dia já tem muita formação, já tem muita informação que o médico consegue consumir e entender o que é. Antigamente, eu vejo muita gente fazendo posts na internet do tipo, o médico não sabe como é isso, o médico não sabe como é aquilo. Amor, hoje em dia todo mundo sabe como é tudo. Não, ninguém tá aqui taxando o médico, eles ficam taxando o médico de burro, sabe? Como se eles só soubessem da especialidade dele. Não, eles entendem de tudo um pouco. Claro que eles entendem um pouco de administração. Eles não são obrigados a quererem fazer isso. E aí, eles não querendo fazer isso, ter uma empresa que possa fazer isso com responsabilidade, entendendo quais são as regras, entendendo que aquilo é um CRM, que ele não pode mudar, porque você tem uma padaria e dá errado, e você fechar e no dia seguinte abrir uma outra padaria, você consegue. Um CRM não. Um CRM, ele vai levar aquele CRM para o resto da vida dele. É uma responsabilidade enorme cuidar da comunicação dessa pessoa. Então, se você colocar essa pessoa em risco, você coloca a vida dela em risco, a carreira inteira dela em risco, porque ela não consegue fechar e abrir um outro CRM em outro momento, entende? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É muito bonita a missão do médico, a profissão do médico, realmente carregada de responsabilidades. E e colocando uma empresa, 10 anos de experiência, empresa que eu falo, na realidade, é a Lívia, né? O que está por trás da empresa. Traz uma segurança, porque existe alguém que já, vamos dizer assim, nesse mercado nosso no Brasil, é uma guerreira, você, não digo sobrevivente, mas você passou por tudo isso e ainda mais hoje, com esse mercado cheio de gente prometendo tanta besteira, né, com aquela profundidade de um Pires, falando que traz resultados, que fica fazendo e mostrando, né? Eu fiquei vendo um dia desse... O pessoal aluga carro, aluga iate, sei lá o que, mostra que tem um relógio, não sei o que, nada, é tudo fachada para mostrar quem não é. E é legal que você vem nadando contra a corrente, e eu sei que às vezes é uma luta até meio solitária, né? Que você fica ali eu crendo que isso vai funcionar, eu nasci para isso e não importa o que está acontecendo. E principalmente você tem resultados. Se você não tivesse resultados ao longo dos anos, era uma coisa. Agora, toda a sua trajetória com
clientes já que viraram amigos, amigas. Então isso não tem preço. Queria te agradecer. Obrigada, Maurício. E agradecer aí você que está assistindo também esse vídeo. Tem toda a rede social da Lívia, para você que é médico, que é profissional da saúde, da LB Go Comunicação. E obrigado. Obrigada pela oportunidade.